Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Leia a Bula. E como eu prometi na semana passada nós falamos sobre alimentação, o que você poderia fazer do detox com próprios alimentos, alimentos da terra, alimentos que você encontra na feira diariamente. E o prometido vai ser cumprido hoje. Nós trouxemos hoje o especialista também em acupuntura, o Dr. Márcio Takinaga. Ele vai se apresentar e dizer o que ele é, qual a formação dele e onde ele atende. Bom dia, seja bem-vindo ao Leia a Bula, Márcio Takinaga. Muito obrigado, Jesus, pelo convite. E para falar de um tema tão encantador, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre acupuntura. De formação ocidental, eu sou farmacêutico, né? E me encantei por um tempo sobre essa questão da visão oriental. E aí fui buscar informações e descobri que tinha uma formação como pós-graduação, e a gente poderia fazer isso sendo farmacêutico, né? Dentro da área da saúde. E aí tive essa oportunidade. E hoje, além de praticar, né, de ser, assim, buscar muita informação ainda, a gente também está ministrando vários cursos, né? Tem o Instituto Takinaga, que é onde a gente tem parceria com uma faculdade lá de São Paulo, a Ebramec, onde a gente trouxe também um curso de formação e o curso de pós-graduação em acupuntura. E outros cursos também mais rápidos para aquelas pessoas que têm uma certa dúvida, querem ter um curso de acesso para saber como que é sobre a medicina chinesa, algumas técnicas mais rápidas. A gente trouxe também uns modelos, umas possibilidades, né, que no caso aqui é a ventosa terapia, onde a pessoa pode começar a introduzir, né, no mundo da medicina chinesa, da medicina oriental. Legal, gente, olha o mundo de opções que você tem para o seu tratamento dentro da medicina tradicional chinesa. E você falou sobre pós-graduação, sobre a Ebramec. Quais são as pessoas ou os especialistas que podem fazer essa pós-graduação? Então, hoje, né, os profissionais da área da saúde, eles podem fazer o curso como pós-graduação. Todos? Todos. E existe hoje uma possibilidade daquelas pessoas que trabalham com saúde, mas que não fazem graduação, não tem um curso de graduação, por exemplo, pessoal que trabalha com massagem, né? Algumas pessoas que têm essas terapias ocupacionais, eles podem fazer o curso como formação, né? Então seria um curso onde capacita, é reconhecido pelo MEC, tudo certinho. Olha, né? Que legal. Ele capacita a pessoa para ser um terapeuta dentro da área da medicina chinesa, um pouco mais específico dentro da acupuntura. Olha que bacana, gente. Então, se você não tem uma profissão e é encantado por medicina tradicional chinesa e também busca tratar pessoas, é uma opção que você tem de fazer cursos livres e também essa pós-graduação. Mas assim, como o nosso tema é sobre acupuntura e ele trouxe assim uma gama de procedimentos aqui que ele vai explicar, eu queria saber o que é acupuntura e quais seus benefícios. Legal. Então, mostra logo nas agulhinhas. Acupuntura, pelo próprio nome, seria acu e puntura. Então, acu de agulha e puntura, o ato de punturar, de inserir, né? Então, seria a inserção de agulhas, né? Então, é uma técnica da medicina chinesa onde se utilizam agulhas para proporcionar a movimentação do qi, né? Que para a nossa visão seria mais próximo de energia. Então, circular essa energia do corpo através das agulhas para proporcionar um bem-estar, né, ou melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Legal. Você pode mostrar que eu estou vendo o mapa aí? Quais são os pontos? Olha aí, vamos levantar os mapinhas para ver os pontos que a gente pode chegar. Agora, aquilo que a gente falou, né? Então vai ter que fazer um estímulo com agulha aonde? Então existem canais onde são conhecidos também como meridianos, né? Que eles vão ser responsáveis por fazer com que a energia circule pelo nosso corpo. E uma das teorias da medicina chinesa é a teoria dos 5 movimentos, onde cada movimento vai ser responsável por alguma estrutura do corpo, alguma emoção, alguma cor, algum sabor. Então, através desse equilíbrio, a gente mantém o livre fluxo do qi, da nossa energia, né? Então, o acupunturista ele sai apto a saber manipular com todas as ferramentas. Se for falar em acupuntura, seria alguma coisa mais específica para ativar esses pontos com as agulhas.
Então a gente pode entender como se fosse uma tubulação da casa, Gente, de água. levanta a pequenininha, porque o pessoal pode pensar Fica que com só... medo, né? Pode pensar que só tem essa grande aqui, que são casos Então específicos. tem as Gente, pequenininhas olha, também. tem as pequenininhas também, que é convencional, que a gente Isso. faz no dia a dia. Olha só, tem várias, tem Vários outro tamanho, Não, né? tem a maiorzinha. Ainda tem uma maiorzinha? Ai, meu Deus do céu. Olha só, mas não é para ficar com medo, porque isso aí são procedimentos que a gente coloca no corpo, né? E o acupunturista, ele sabe manusear muito bem as agulhas, mas tem que ser preparados. Então, as agulhas, elas mudam de tamanho e de espessura para aplicar em determinadas áreas de forma mais específica, né? Então, o pessoal que trabalha com a estética facial, por exemplo, com acupuntura, geralmente usa uma agulha um pouco menor, porque a estrutura não é tão... não tem tanto volume como, por exemplo, um abdômen, né? Uma parte muscular mais... com uma massa muscular maior. Então, a gente ajusta o tamanho da agulha e a espessura para determinada técnica, né? Olha que bacana, ele falou em estética facial. Então, a acupuntura, ele também pega a estética facial. Mas eu quero saber, assim, geralmente a gente chama essa acupuntura de um tratamento complementar. Eu queria saber, porque eu vejo no meu dia a dia, que eu sou sua discípula também, né? Eu sou discípula do Dr. Márcio Takinaga. Eu queria saber se realmente ela só previne ou cura doenças. Porque no meu dia a dia eu tenho realizado, não a acupuntura ainda, que eu só faço a auriculoterapia, mas se funciona realmente só na prevenção ou também na cura. Então, isso que é bem legal. Ela atua tanto na prevenção quanto no tratamento, podendo atingir a cura. A ideia inicial é que trabalhasse em cima da prevenção, porque prevenir é mais fácil do que tratar, né? É mais fácil, é mais barato, é mais rápido, né? Então a ideia é que se fizesse um tratamento pensando na prevenção. Então o chinês ele sempre observa o todo, né, para se aplicar tipo no macro, para se aplicar no micro, né? Então tudo que acontece no planeta ele observa, porque aquilo ali vai de uma certa forma refletir no microcosmo que seria o nosso corpo. Então se está chovendo, se está fazendo sol, se vai entrar no período de verão, né, no período de outono, então ele já sabe, no verão tem o quê? Tem calor, então já vou trabalhar alguma coisa que possa desequilibrar por conta do calor. Vai entrar no outono, já começa a esfriar, já começa a ter alguns locais pólen, por exemplo, então pode ter algum problema da parte de trato respiratório. Então o acupunturista, ele já tinha que pensar na frente para saber como fazer com que esses fatores naturais não se tornassem fatores patogênicos para as pessoas. Então, o bom acupunturista teria que deixar o corpo forte para não ser atingido por nada. Então, eu vejo assim, você falou em bom acupunturista, né? Eu vejo assim, em que alguns acupunturistas que eu já fui, o paciente deita e ele, sem fazer pergunta nenhuma, ele só faz enfiar a agulha e vai embora. Esse não seria o bom acupunturista, porque ele tem que fazer uma anamnese, uma preparação, fazer perguntas. Me diga quais são os procedimentos que o acupunturista faz quando atende um paciente, um cliente. Então a gente tem que entender que é uma técnica muito antiga, né, de uma técnica tradicional da China, na verdade do Oriente ali, né? E existe possibilidades de utilizar essa técnica com visão ocidental, uma coisa mais cartesiana, mais mecânica, né? Então existe a possibilidade, por exemplo, de acupuntura para dor, onde vai ter uma ferramenta chinesa com uma ideia atual ocidental, como se fosse mais um analgésico, um relaxante muscular, né? Mas se a gente for trabalhar como ela realmente é na sua origem, a gente tem que trabalhar observando várias situações, né? Então, o diagnóstico de um acupunturista clássico é um pouco diferente da nossa visão, onde é muito mais cartesiana. Então, como eu falei, os 5 movimentos, eles têm relações entre si, então sempre uma coisa vai influenciar a outra. Então, às vezes eu tenho um problema no fígado, que pertence ao movimento madeira, e pode desencadear vários outros problemas. Então, a gente trabalha em cima de síndromes, né? Na visão chinesa, a gente não encara só a doença, né? A gente vê a doença como os sinais e sintomas que ela representa para dar uma atuada em cima disso, mas a gente tem que trabalhar em cima da causa, que está a raiz do problema, né? Então, se a gente não tratar isso daí,
pode ser que eu vou trabalhar só apagando os focos do incêndio, eu não estou apagando ou resolvendo aquilo que está causando o incêndio. Então, como eu falei do fígado, o fígado tem a ver com o movimento madeira, madeira tem a ver com vento, então eu posso ter problemas de tontura por conta de desequilíbrio do fígado, posso ter problema de zumbido no ouvido, posso ter problema de irritabilidade, oscilações emocionais, tudo isso por conta do fígado. Problema de unha, né? Problema de articulação, que o tendão tem a ver com o fígado. Então, se eu não trabalhar a síndrome que está desequilibrando o fígado, e tratar só os sintomas, eu vou estar usando um pouco mais a visão ocidental, né? E estou deixando aquilo ali sem ter um tratamento correto dentro da visão oriental. Então, a gente tem que avaliar de uma forma geral para descobrir qual é a síndrome que está desencadeando tudo isso. E para falar um pouquinho sobre o diagnóstico oriental, é bem diferente. Então, a gente trabalha com a inspeção da face, né, que ele chama de Shen, né, para saber a vitalidade da pessoa, se tem brilho nos olhos, se a face está corada, se os lábios estão corados, se tem sangue, né, energia circulando. Tem a questão da análise da língua, né? A gente vai verificar coloração, formato, saburra, cor da saburra e a pulsologia. Então, na visão ocidental, a gente vê pulso só, muitas vezes, se está batendo ou não, né? Gente, aí, olha o mundo, só um momento, olha o mundo de informações que você tem. Língua, saburra da língua, face, gente, é maravilhoso. Continue, é porque eu estou tão empolgada, eu amo medicina tradicional chinesa. E aí a pulsologia também é diferente, a gente consegue fazer uma avaliação geral de todo o corpo, né, através do pulso. Então, o pulso ele vai ter as suas posições, as suas profundidades, e cada posição e cada profundidade vai relatar alguma informação sobre o corpo, tanto do equilíbrio quanto do desequilíbrio. E as palpações, né? Então, a gente falou sobre esses canais, né? Deixa eu chegar aqui mais perto da câmera, isso. Por favor. Então, olha assim, aí, gente. Eu acho que todo mundo já, em algum momento, ou foi para o massagista, né? Ou foi fazer um tratamento que envolvesse uma prática manual e sentiu dores no local que nem imaginava que ali estava doendo, né? Então, por quê? A energia fica bloqueada nesses canais. E quem trabalha com acupuntura entende que o bloqueio desses canais pode gerar uma dor, pode gerar um desconforto, né, com uma sensação de peso. Então, através da palpação, a gente também consegue descobrir qual canal está bloqueado e trabalhar o desbloqueio dessa energia. Porque para o chinês, para ter saúde, tem que ter a energia circulando e fluindo harmoniosamente pelo corpo, né? Olha que maravilha, vamos ativar a nossa energia, gente. Isso. Vamos lá com o Márcio saber o que está acontecendo com a gente. Então, eu queria saber, antes da gente passar para essa parte aqui, se quando você está fazendo remédios alopáticos, por exemplo, você está fazendo tratamento, digamos, para hipertensão, estresse, ansiedade, se você pode fazer acupuntura, você pode fazer a alopatia e o tratamento complementar. Pode ser assim? Pode. Então, como o próprio nome, e eu acho que ficou um nome muito bom, né? São terapias integrativas e complementares, né? Então, todas as ferramentas, de uma certa forma, são integrativas e complementares. A acupuntura é fantástica. Para entender um pouquinho mais, vamos falar sobre a teoria do Yin e do Yang. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, já deve ter visto o símbolo, né? Mas para a visão chinesa é muito legal. Por quê? Yin e Yang tem relação tipo com Sol e Lua, calor e frio, né? As dicotomias, as diferenças. E muitas vezes a gente tem um desequilíbrio de um que vai ser mais funcional e o desequilíbrio do outro que já vai ser orgânico. Então, quando a doença está nesse nível mais funcional, é aquelas situações que muitas vezes a gente acorda meio cansado, né? Sente assim que a digestão está um pouco lenta, e aí a gente muitas vezes não se preocupa, né, de entender o porquê. Está desequilibrado e não sabe. E ele acha assim, foi alguma coisa que eu comi, ou foi uma raiva que eu passei, né? Amanhã eu estou melhor. E aí ele vai empurrando aquilo com a barriga, né? Algumas pessoas até vão fazer alguns exames e, como está na parte funcional, ainda não aparece muitas vezes nos exames tradicionais nossos, né? Um exame de sangue, um exame de imagem, né? Uma ultrassonografia, um raio-x e tudo mais. E aí a pessoa vai mantendo aquele desequilíbrio, aí chega na fase Yin, que é a fase mais densa, já pegando alguma estrutura ou órgão, né? Então é quando já começa a aparecer, por exemplo, às vezes só sentia uma má digestão, uma lentidão, né, na digestão. Quando passa para essa outra etapa, já pode aparecer uma inflamação, né, uma gastrite, alguma coisa nesse sentido, aí aparece nos exames. E geralmente a gente só vai tratar quando já está no físico, né? Aqui na nossa
na nossa ideia ocidental. Então a acupuntura vai ser legal porque ela vai tratar a parte energética e a parte estrutural. Só que muitas vezes o que a gente lesionou na estrutura, muitas vezes não tem como regenerar ou recuperar. Então por isso que a acupuntura é legal, porque se tiver nas piores situações, ela vai ajudar a pelo menos não deixar com que aquilo piore na mesma intensidade Entendi. que estava piorando. Olha aí, gente, que benefício a acupuntura traz, E muitas né? vezes equilibrando, né, que eu falei dos 5 movimentos, equilibrando toda essa energia no corpo, a medicação vai atuar melhor, vai dar menos efeito colateral, né? Então já tem hoje muitos médicos oncologistas prescrevendo acupuntura para diminuir todos os efeitos adversos, né, que ela causa, náuseas, dores, Da né, quimioterapia. da quimioterapia, entendeu? Então, às vezes a gente trabalha também junto com os psiquiatras, né, onde ele depois, com esse equilíbrio, ele vai e ajusta a dose da medicação, né, os hipertensos, os diabéticos. Então a gente sempre trabalha junto, não vai tirar a medicação, Vai não desmamando. A acupuntura Isso. pode auxiliar no desmame de um benzodiazepínico, naquele remédio que está com anos a pessoa tomando. Lembrando sempre que junto, né, entre essa coisa complementar, sempre junto com a nossa medicina ocidental, né? Então Legal. a gente nunca vai Muito deixar bom. de orientar para a pessoa procurar um médico, procurar um especialista daquela situação, porque como eu falei, a medicina chinesa, ela trata a doença também, mas a ideia primordial, a ideia principal é trabalhar as síndromes, aquilo que está causando o desequilíbrio. Quando ele já está físico, né, já apareceu na estrutura, muitas vezes precisa de uma medicação, precisa de uma cirurgia, né? Então, o que a gente vai proporcionar sempre é o bem-estar do paciente. Então, isso que é o mais importante, né? Legal, olha, gente, um mundo de informações, um mundo de conhecimento. E a gente sabe que dentro da medicina tradicional chinesa também tem outros procedimentos, outras técnicas, como ele vai apresentar aqui, da ventosa, da moxa, ele vai explicar o que é isso aqui, essa caixinha aqui poderosa que eu amo fazer, ventosoterapia. Inclusive, alguns atletas fazem, assim, em várias performances deles, né? Por favor, explique essa caixinha aqui de ventosa. Então, a acupuntura é o carro-chefe da medicina tradicional chinesa, principalmente no Ocidente. Então, todo mundo conhece a acupuntura, né? Se falar, automaticamente já lembra das agulhas, né? E ao mesmo tempo que as pessoas gostam do tratamento com as agulhas, muitas que não têm a informação adequada morrem de medo, né? Porque assemelha aquela agulhada que levou na vacina, ou quando precisou fazer um tratamento, né, que precisou tomar várias sessões, lembra daquilo. E muitas vezes os pais têm uma parcelinha de culpa, né? Que lembra quando fala, se não comer direito vai ficar doente, vai ter que tomar injeção, né? Fica com medo, né? Fica com trauma. Mas uma curiosidade é que dependendo da agulha de injeção, né, dependendo da espessura, cabem 10 agulhas de acupuntura dentro da agulha de injeção, para ver como que ela é fininha. Então, se aplicar da forma correta e a forma mais aceitável aqui na nossa visão ocidental, que é uma acupuntura sem dor, dá para fazer tranquilamente, que não vai ser uma coisa desconfortável. Mas para aquelas pessoas que têm muito medo, a gente pode utilizar algumas ferramentas que são técnicas complementares da medicina chinesa. Como eu falei, tem a ventosa, né, que é uma técnica onde trabalha com a pressão negativa. Olha, vou levantar um pouquinho a caixinha aqui para ver. Isso, existe uma bombinha que vai proporcionar o vácuo, né? Então essa bomba vai fazer a retirada do ar e através dessa pressão negativa que é gerada, faz com que o Qi, que é essa energia que a gente estava falando no começo, comece a circular pelo corpo. E a gente tem alguns canais, por exemplo, esses canais que passam nas costas, né? Eles são conhecidos como canais da bexiga, ou canais com características de ponto conhecido como pontos Beishu, que seriam pontos que representam exatamente como representam o órgão nas costas. Então é como se a gente estivesse fazendo um exame de sangue, né? Quando a gente coleta o sangue, dá toda a tua informação. O ponto das costas, quando palpado, quando apertado ou quando estimulado com a ventosa, vai refletir aquela informação diretamente no órgão. Então eu posso fazer uma técnica de tonificar, uma técnica de dispersar ou uma técnica de harmonizar. Então eu posso trabalhar as costas para trabalhar
qualquer problema, qualquer situação, tanto física quanto emocional. Olha que top, gente. Ai, maravilhoso, já quero E além isso. de tudo, as marcas que ela pode proporcionar, né, as equimoses, elas podem servir de diagnóstico também. Então, quanto mais escura, demonstra que já tem uma certa cronicidade, uma certa toxicidade, né? Então, demonstra que a gente realmente precisa fazer alguma coisa, porque o sangue e a energia já estão ficando parada em algum local que vai proporcionar alguma coisa. Pode ser que aquilo ali, com o tempo, se transforme, né, o que a gente conhece na visão ocidental como uma hérnia de disco, por exemplo. Olha aí, né? gente, Então, hérnia de disco hoje, muita, é muito muita gente, comum, muito né? comum, muita gente tem hérnia de disco. Então isso Isso. aqui pode ajudar Pode. muito. E às vezes, né, vai tendo aquelas dores que não são dores tão intensas. Geralmente acontece, mas quando vai fazer alguma atividade, quando as mulheres geralmente têm que lavar a roupa, né, limpar a casa, aí começam a surgir aqueles desconfortos na lombar, joelho. Carregar o neto. Carregar Ai, o meu neto. Deus, carregar o neto. E aí demonstra o quê? Que já, a energia já começa a ter algum desequilíbrio. Então, nesse momento, na verdade, já tinha que buscar a acupuntura para mobilizar ou fortalecer o corpo para evitar que aquilo se transforme Olha aí, gente. num problema físico, né? Eu já tô fazendo, viu? Porque carregar o neto não é fácil. Agora, eu fiquei muito curiosa aqui desse bastãozinho. Ah, sim. Então, Sim. aqui é uma técnica que a gente usa algumas... nas Olha aqui, ferramentas tradicionais era utilizado Pessoal do chifre Instagram. de búfalo para fazer a raspagem. Então, a ideia vai ser semelhante à da ventosa, né, para trabalhar as costas e algumas áreas específicas, também para fazer com que a energia se mobilize, né, através da técnica de raspagem. Então, quando a gente faz o estímulo de movimento, é uma forma mecânica de ajudar a energia a circular. Então, às vezes, Olha que eu legal. preciso de alguma coisa um pouco mais intensa no local, é uma forma também de trabalhar essa mobilização da energia. Aí, como eu falei, às vezes a pessoa tem medo, né, e tal, então isso aqui dá para me carregar em qualquer momento, né, então dá para usar em qualquer coloquei lugar. na bolsa, né? A ventosa já fica um pouquinho mais difícil, Fica, né, tem que carregar uma mas caixa. já dá E pra esse levar. bastãozinho aí? Isso, o bastão, ele é feito de uma erva que chama artemisia, né? Então ele tem uma característica yang. Lembra que eu falei que o yang é com sol, calor, movimento? Então é uma forma muito boa também de terapia externa para mim conseguir potencializar, né, o efeito das agulhas. Ou se eu quero trabalhar, se de repente ele tem uma dor por frio, eu Olha posso aqui, utilizar o bastão de moxa para aquecer e tirar esse frio que está deixando a energia parada. Isso aqui tá cheiroso. Antigamente, na verdade não, antigamente não. O nome correto é acupuntura e moxa Gustão, porque acupuntura seria a agulha que eu falei, né? Uhum. Então a agulha ela é feita de um material mais denso, né? É feito geralmente de material de metal, então são características yin, né? De frio, de densidade, de estrutura. A parte yang seria da moxa, né? Que é de aquecer, então seria yin e yang. Entendeu? Então, gente, aprende logo. Yang é a parte do calor. O Yin é a parte do frio. Movimento. Então, na verdade, eu preciso das duas ferramentas para proporcionar uma técnica completa. Então, às vezes eu preciso trabalhar o Yin, a agulha é mais indicada. Preciso trabalhar o Yang, a moxa é mais indicada. Não que eu não consiga fazer de forma isolada, mas quando eu faço a combinação, eu tenho o equilíbrio, né, do Yin e do Yang, que é o que a gente busca também. Olha, que bacana, gente. Dentro desses mapas aí, o senhor trouxe a auriculoterapia também para mostrar? Então, ai, mostre aí, porque a gente tem funciona, gente. Eu vivo ativada constantemente. Né? A gente tem alguns microsistemas. Olha aqui, gente. Tá aqui da orelhinha, olha. Da orelha. Olha aqui. Da cabeça. Deixa eu mostrar aqui. A cabeça, olha aqui. Tem um que todo mundo já conhece, que é a reflexologia podal, né? Que utiliza os pés também. Pés. Olha, a gente tem ponto espalhado por todo o corpo. Isso. Por todo o corpo. Tem da mão. Olha aí da mão. Ai, eu já quero massagem na mão, adoro. Olha aqui, que legal. E tem aqui a técnica de raspagem que é utilizada com essa ferramenta. Então, esse aqui, movimentos por todo o corpo, que eu posso utilizar no corpo com esse Guaxá terapia. Instrumento. Até em criança, né? Criança. Olha só que legal, gente. Muito bom. Eu queria que o senhor falasse um pouco de auriculoterapia, só um pouquinho para a gente finalizar. O legal é que a acupuntura eu posso fazer em qualquer lugar. No entanto, dependendo da região que eu for tratar, eu preciso ter uma estrutura, uma maca, né, ou alguma coisa que proporcione conforto um conforto para o nosso
paciente. Então, eu preciso de algumas estruturas a mais. E muitas vezes a gente não tem esse local, às vezes está em um local onde a pessoa está fazendo algum movimento, de repente tropeça, aí dá uma travada na hérnia, né? A energia fica parada, não dá para levar pro consultório e tal, não dá tempo, a gente tem outras ferramentas. Então, a aurículo é um microsistema, né? Onde a gente tem a representação do todo, do macro, que seria o corpo todo, nas orelhas. Então, qual é a ideia? A ideia é que é um bebezinho, um feto de cabeça para baixo, né? Então, a cabeça, coluna, aí tem os membros superiores, membros inferiores, e nessa região onde eu tenho a parte mais interna de órgãos e vísceras. Deixa eu botar aqui. Então eu consigo... Olha aqui, gente, a orelhinha. Eu consigo trabalhar com essa técnica o corpo todo na orelha. Então a pessoa pode estar sentada, ela pode estar deitada. Então qualquer local eu consigo trabalhar com aurículo, né? Inclusive, não cortando a sua linha de raciocínio, as pessoas às vezes quando tem um ponto na orelha, no ápice da orelha, que tem, quando a pessoa tem uma hipertensão assim, fulminante, Isso, pode tratar com uma sangriazinha, né? Tem um pontinho que é fantástico, que é o pontinho do ápice da orelha, que é um ponto que tende a tirar excessos ou acúmulo, né? Então é um ponto que tem função para baixar febre, baixar a pressão. É um ponto que quando acontece, por exemplo, um AVC pela ascensão do yang do fígado, que o yang é subir, movimento, né? Sempre tende a atacar o alto. Então, muitas vezes o AVC pode ser por conta disso. A pessoa teve uma raiva muito intensa, né? Nem uma raiva, uma fúria, e aí sobe, de repente pode ocasionar um AVC. Então, o que a gente pode fazer? Pode fazer a sangria no ápice da orelha enquanto está ligando para o pronto atendimento. Então, no percurso de estar levando a pessoa para o hospital, pode estar fazendo a sangria no ápice da orelha, que isso daí vai ajudar a tirar esse yang que está em excesso, né? E aí, com certeza, vai ajudar a evitar com que apareçam algumas sequelas, né? Então, a gente pode tentar evitar essas sequelas. Então, eu acho que é uma coisa muito boa. E pode ser também um AVC por conta, de repente, de uma hipertensão, né? A pressão subindo muito, ou evitar um quadro de convulsão, a gente pode fazer a sangria também durante o percurso, né? Então, viu que a pessoa está passando mal, a pessoa já sabe que é hipertensa, geralmente ela tem um aparelhinho, né, de aferir pressão. A ferida está muito alta, no percurso a gente já faz a sangria e está levando ele para o hospital. Olha que coisa interessante e significante para a gente saber que a gente pode salvar uma pessoa, porque às vezes a pessoa tem um AVC, um infarto e assim tem umas sequelas, aí tratar as sequelas, fica com uma face defeituosa e cheio de problemas. Mas sabe o que eu quero saber de vocês, gente? Deixa aí o joinha de vocês se vocês gostaram. E também se vocês querem uma segunda dose da acupuntura. Só que a gente vai fazer um procedimento ao vivo. Então, deixa aí o que vocês querem que ele faça. Se é a acupuntura, se é a moxa, se é a ventosa, se é a auriculoterapia, que a gente vai fazer aqui ao vivo numa próxima edição. Agora, para finalizar, eu queria saber o seguinte: quais são as técnicas mais usadas aqui no Brasil da medicina tradicional chinesa? Porque a gente sabe que são inúmeras, mas quais são as técnicas e o teu recado para o público? Hoje, a acupuntura, praticamente o que mais é utilizado ainda são as agulhas, né? Uhum. Mas já tem várias pesquisas e tem vários profissionais que já estão atuando muito com a laser terapia, né? A utilização do laser para ativar os pontos de acupuntura. É muito utilizado a moxa, né, para ajudar a tonificar a essência, melhorar a energia. E é muito comum também a utilização das ventosas, principalmente para mobilizar essa energia, mas é muito utilizada para quadro de dores, né? Então a gente pode trabalhar... Os atletas, né? A gente pode fazer umas técnicas de massagem com a ventosa. Então tem uma técnica de ventosa deslizante que a gente faz equilibrando todo o corpo, né? Vai deslizando nas costas a ventosa e aí a gente consegue fazer uma junção de técnica semelhante da ideia da acupuntura pelos canais e uma massagem, que todo mundo gosta de uma massagem. Né? É relaxante. E aí termina com uma técnica hoje que a gente está utilizando muito, que é a toalha de fogo, onde a gente continua o equilíbrio de todos os órgãos e vísceras. Mas como é que é essa? Toca fogo na toalha? A gente como é que... deita ali a pessoa, protege direitinho, né? E proporciona a queima da toalha com
uma técnica específica, né? E o calor vai fazer com que equilibre e harmonize todos os órgãos e todas as vísceras. De repente, se o pessoal gostar, a gente mata a curiosidade numa próxima, né? Olha aí, gente, olha aí. Eu quero saber o que é que vocês querem, mas tem que ser numa próxima edição. Então, Márcio, muito obrigada. Poxa, foi uma explicação, assim, satisfatória. E eu quero que você deixe os seus endereços nas redes sociais e onde que a gente pode te encontrar, teu telefone. Isso. Pode ficar à vontade. Tem o Instituto Takinaga, que fica lá na Rua Michel Focchini, número 17, Shangri-La 4, Parque 10. Agora em fevereiro, dia 2 de fevereiro começa... Não, sábado, nesse primeiro sábado de fevereiro, começa o atendimento ambulatorial, né? Então, legal. Os alunos finalistas, eles precisam concluir a carga horária da parte prática, né? Então, a gente faz o acompanhamento e eles precisam praticar. Então, a gente tem todo o monitoramento, os alunos capacitados para estarem atuando. Então, a gente tem esse atendimento também com um valor mais acessível. É uma taxa de 35. Eu vi que é super acessível, gente. Super. E aí, quem quiser conhecer, é uma boa oportunidade, né? A gente está lá no sábado, de 8 a meio-dia, e dia de quarta-feira, de 8 às 11h30. Então, quem tiver interesse, quem tiver precisando, né, de tratar alguma coisa, é uma boa oportunidade. Tem as redes sociais do Instituto Takinaga mesmo, no Face, no Instagram, e o meu é Márcio Takinaga. Então, quem quiser acompanhar, quem quiser tirar dúvida também, saber um pouquinho mais sobre os cursos, né, sobre os atendimentos, pode estar mandando mensagem para a gente. E na próxima a gente quer ver se fala também sobre a jornada, né, de acupuntura. A segunda legal. jornada, Vai ser no segundo semestre, né? no segundo semestre, provavelmente em setembro, onde a gente quer estar Legal, trazendo olha aí, gente, outros profissionais de fora, né, de Manaus, né? E valorizar logicamente também os nossos profissionais aqui, fazer uma união. Eu já ia esquecendo. O senhor teve agora na China, recente, né? Ah, sim. Como é que foi lá? Como é que é? A gente ainda tem tempo, Paulo? A gente foi em agosto para lá, para poder vivenciar, né, tudo que a gente aprendeu, e achamos fantástico, porque tudo que a gente aprendeu aqui é o que realmente é aplicado lá. Na China. Deve ser um mundo lá, né? Então a gente viu que o nosso ensino está perfeito, entendeu? Legal, então, olha aí. Isso é reconfortante, né? O que a gente passa aqui realmente é o que acontece lá. Muito legal. E saber que eles também estão de olho aqui no Ocidente, né? Então lá todos os alunos, eles têm um período onde eles estudam também medicina ocidental. Muito legal. Então é muito interessante isso daí. Muito legal, parabéns. Gente, então a gente vai ficando por aqui. Na próxima quinta a gente tem mais Leia a Bula com Ednilza Guedes. Sigam o Portal do Holanda no site, no Facebook, na página do Facebook, no Instagram e Ednilza Guedes Farmacêutica. Até a próxima. Um beijo no coração com qualidade de vida e saúde.